Senhor presidente, senhores deputados, inicialmente quero saudar todos os presentes na sessão de hoje, especialmente os dirigentes da PP Sindicato, Sintemar, dos demais sindicatos de servidores das universidades públicas do Paraná e também sindicatos de professores. O professor Lemos já falou sobre esse importante assunto, eu sou um dos signatários dessa emenda e esperamos contar com o apoio dos senhores deputados, porque se uma emenda como essa for aprovada, além de justa, ela vai mostrar a autonomia e a força do parlamento que deve atuar em assuntos estratégicos, de interesse público, interesse do Estado do Paraná, principalmente quando existem ilegalidades, como a ilegalidade que suprimiu a legislação do Acordo Salarial 2015, conseguido depois de muito trabalho, muito esforço, muita luta e muito sacrifício. Então, eu quero cumprimentar os servidores por estarem aqui, se mobilizando em seus direitos, e contem sempre com o nosso apoio. Mas, senhor presidente, além da importância do discurso do deputado Lemos, também ouvi atentamente o discurso do deputado Tercílio Turini, que é de extrema importância, inovador para o Paraná. Parabéns, deputado, me somo a ele também. Conheço bem em profundidade os problemas da região dos Campos Gerais. Vamos somar sempre a sua luta, deputado Tercílio. Mas o assunto que me traz aqui hoje diz respeito às pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. Todos sabem que eu fui o autor da lei estadual, a lei número 17.555, de 30 de abril de 2013, que instituiu no âmbito do Estado do Paraná as diretrizes para a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Eu cheguei a esse problema porque uma das maiores lideranças nacionais, mãe de um autista, que dedica sua vida à causa da defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, é minha prima. O nome dela é Berenice Piana, e eu me aproximei dessa questão gravíssima através do contato com ela, que é uma das pessoas que promoveu a legislação federal, tanto que a lei leva o seu nome, apesar de não ser deputada, pelo seu trabalho de anos e anos. Ela foi viver no Rio de Janeiro para cuidar do seu filho com autista, que é um autista, e dedicou sua vida a essa causa. Então, eu acabei me aprofundando nesse tema, que é um tema apaixonante, uma situação gravíssima, talvez das mais graves do país, porque é um transtorno ainda pouco estudado no Brasil, infelizmente. O diagnóstico é muito difícil no nosso país. Nós ouvimos depoimentos que sensibilizou a todos nós aqui desta casa, inclusive um casal de médicos que tem um filho autista, e eles narraram dessa tribuna os sacrifícios, as dificuldades de conseguir diagnosticar o autismo em seu filho. Casal de médicos. Nós podemos imaginar, através de depoimentos como esse, o sofrimento de milhões de pessoas das periferias sofridas do nosso país, nossas cidades, que às vezes simplesmente não sabem a doença do seu filho, que é condenado à invisibilidade e ao sofrimento permanente. Não bastasse a dificuldade de diagnóstico, nós avançamos muito pouco no tratamento do autismo. Nossos profissionais da área de saúde não receberam o treinamento necessário, a grande maioria. Então o problema é seríssimo. Apesar de grandes esforços estarem acontecendo nas prefeituras, nos estados brasileiros, ao nível da União, a própria legislação diz isso, nossas escolas, que avançam na inclusão enormemente, com dificuldades, mas com muito amor e muita paixão, a grande maioria delas também não está preparada para receber crianças com autismo, principalmente se essas pessoas estão numa situação grave. O autismo grave tem vários níveis do autismo, né? As pessoas que... Deputado, Vossa Excelência tem o horário do grande expediente. Mais profundo, é muito triste. Nós temos um seminário agora que eu vou me referir. No final do seminário, a Fernanda Rosa, que é uma das grandes lideranças, criou um instituto chamado
Anjo Azul, uma dos promotores do seminário. Ela mostrou no Facebook uma notícia de um autista que estava anos e anos acorrentado dentro de casa. É uma coisa inacreditável. Lá em Ponta Grossa eu conheço o esforço da ProAlt, dos pais, o sacrifício exemplar, o amor, a paixão, a dedicação. Mas eu conversei com os dirigentes, existe uma fila enorme de famílias que escrevem para colocar seu filho, mas não tem vaga. E mesmo as crianças que estão lá, apesar do amor, do sacrifício, ainda existem muitas carências de recursos para a ProAlt, e assim também as outras entidades que existem no Brasil afora e por todo o Paraná. Esse tema é muito relevante, toma conta, inclusive, da nossa mídia. Quem não se lembra da novela da Rede Globo, em que uma das personagens importantes da novela era uma menina com transtorno do espectro autista? Porque é um tema muito grave. E por isso mesmo, esse tema deve ser olhado de forma ampla, independente do partido, de forma suprapartidária. E a proposta que eu trago aqui hoje, que saiu do seminário, é que nós formemos uma ampla frente parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Porque eu não sou o único deputado, tem vários deputados aqui que trabalham bastante tempo por essa causa. Deputados federais, por exemplo, o deputado Francisquini, pai do nosso deputado Francisquini, ele é autor também de uma emenda à lei do autismo muito importante, também de emendas parlamentares, como eu fiz aqui. Então, a proposta que eu trago do seminário que nós fizemos é que nós formemos imediatamente nesta casa uma ampla frente parlamentar de apoio às pessoas com transtorno do espectro autista. E que essa frente possa agregar vereadores dos mais diversos municípios do Paraná que também abraçaram essa causa. Nesse seminário, vários vereadores estiveram presentes. E possa agregar também deputados federais, até pelo poder que eles têm ao nível nacional e também o poder de nos ajudar com emendas, que as emendas ao nível federal são emendas impositivas, diferente das nossas emendas que dependem da boa vontade do governador. Eu posso aprovar a emenda mais importante para o Paraná, se o governador não quiser liberar os recursos, ele simplesmente não libera. Nós não temos o poder que os deputados federais têm para executar o orçamento e nossas emendas sejam aprovadas. Então, esse é o primeiro objetivo de subir à tribuna, convidar os deputados para assinarem o documento ofício à mesa da presidência da Casa para formar essa frente parlamentar. O nosso seminário aconteceu durante a semana, um seminário chamado A Outra Face do Autismo, iniciando com uma exposição fotográfica de uma artista plástica, a fotógrafa Pamela Ons, que é mãe de autista, conhecia o seu filho, e ela, através da fotografia, da arte da fotografia, ela revela todo o universo, uma linguagem que só a arte é capaz de imprimir, porque vai muito além da ciência, olhar para o autista, as famílias do autista, o autista na relação de amor e de carinho com seus familiares, com a sociedade, com a comunidade. Então foi muito bonita a exposição, que ficou uma semana nessa casa. No encerramento, nós tivemos na sexta-feira, o encerramento do seminário com grandes autoridades. Eu posso citar algumas autoridades que estiveram aqui. Além da Pamela Ons, a fotógrafa, e a Fernanda Rosa, do Instituto Anjo Azul, nós tivemos também representantes de um grupo chamado Damas de Ferro, que é um grupo nacional de mulheres, mães de autistas, que dedicam a sua existência, a sua vida, com muita paixão, em defesa dessa causa, e que também participaram do seminário solicitando que nós propuséssemos a formação dessa frente, deputado Márcio. Eu sei que o senhor também é uma pessoa dedicada, inclusive foi lembrada a sua pessoa no seminário, quando nós estávamos discutindo, na cidade de Cascavel. Esteve presente também a Amanda Bueno, que é uma psicóloga, que está terminando o curso de mestrado, uma das entidades mais importantes do mundo, nos Estados Unidos da América, que propaga um dos métodos científicos mais importantes e mais avançados para as pessoas com transtorno do espectro autista, e que tem se empenhado muito para a construção do centro de referência no Paraná. Nós tivemos a felicidade, uma casualidade, porque havia também aqui alguns movimentos nas universidades, e um dos maiores pedagogos do mundo, especialista em inclusão nas escolas públicas, o senhor Davi Rodrigues, professor de Lisboa, estava participando da defesa de algumas teses de doutorado aqui, de outras reuniões de inclusão,
e ele deu uma palestra no nosso seminário e nos trouxe uma notícia importantíssima. Em Portugal, 96% das pessoas com autismo ou das pessoas com algum tipo de deficiência, essas pessoas estão incluídas na escola pública. É impressionante o avanço que existe em Portugal, apesar de ser um dos países mais pobres da Comunidade Econômica Europeia. O avanço que existe lá na educação. Ele nos contou que praticamente esses 96% da educação em Portugal é tempo integral, desde a pré-escola até o ensino médio. E não existe a separação entre a escola pública e a escola para excepcionais. Lá a escola para excepcional é um centro dentro da escola pública, quando necessita. E na legislação e no aprendizado desses professores, um país avançado como Portugal, na questão da educação e inclusão, pelo menos 50% do tempo dentro da escola, para criança excepcional, para criança com autismo, deve ser partilhado com as demais crianças. Porque ele, com muita paixão, ele com muita experiência, muito conhecimento, ele fala, o que a pessoa com autismo quer é partilhar, é conviver com as outras crianças. Então é muito bonito, ele fez uma palestra de extrema importância, e tivemos a felicidade, e um apaixonado se colocou à disposição, quando nós quisermos trazer de novo ele aqui no Brasil, ele vem com o maior prazer e alegria propagar o seu trabalho e a sua experiência. Também tivemos a Rosemary Benítez, que é uma das pioneiras da luta, tem uma filha autista. Ela criou a Ampara, que é uma entidade de proteção ao autismo. Ela busca receber as pessoas mais humildes, que não sabem nem o que fazer, não tem um diagnóstico, tem um filho com autismo dentro de casa, e às vezes não tem ninguém que as acolha, ninguém que passe uma experiência. É um mundo muito difícil. E a Rosemary Benítez é uma das inovadoras também, e pioneiras dessa luta. E também tivemos, já vou oferecer a parte, a doutora Maria Helena Kennedy, que é psicóloga, a doutora Mariane Velmuth, que é do Hospital de Clínicas, que acompanha o doutor Antoniuk, que é conhecido no mundo inteiro por abraçar essa causa, e a doutora Mariane também, desde o começo da lei, esteve conosco aqui. Dr. Salmo Haskin, que é outro médico reconhecido mundialmente na questão do autismo, e o senhor Nilton Salvador, que é um escritor reconhecido e pai de autista. A partir daí, criamos um grupo de trabalho, e nós tomamos as seguintes deliberações, já vou passar a parte para o deputado Márcio, e que são as seguintes. Primeiro, o empenho em dialogar com o Estado do Paraná, com o governador do Estado, com a liderança do governo na casa, já tinha uma conversa inicial com o doutor Ramanelli rápido, vou ter outra conversa com ele, que é o líder do governo, e a frente parlamentar, e nós criarmos no Paraná um centro de referência de excelência, de qualificação profissional, com diferentes níveis de formação para os nossos servidores públicos da área de saúde, para que eles possam trabalhar mais e melhor, não só no diagnóstico, no apoio, no acompanhamento das pessoas com autismo. Esse centro, claro, ele deve envolver as principais secretarias do Estado, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação pela questão da inclusão e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é justamente a secretaria que cuida das nossas instituições de ensino superior, como está na legislação que nós aprovamos nesta casa. Então esta é a ideia central, a proposta central. Eu vou conversar depois com o líder Romanelli, já comecei a nossa conversa, vamos marcar uma audiência com ele, com todos esses líderes que estiveram no seminário, para que ele possa marcar uma audiência com os secretários de Saúde, Educação, de Ciência e Tecnologia, e quem sabe com o governador do Estado, o governador, a vice-governadora que está nesse momento no cargo, para que nós possamos dialogar, não só a emenda que eu fiz com outros deputados, mas também emendas que deputados federais possam fazer. Eu já conversei com o deputado Aliel Machado, de Ponta Grossa, deputado federal, que se coloca aberto, completamente aberto, disposto a fazer uma emenda também para que esse centro possa ser executado pelo Estado. E é claro, nós temos entidades que se propõem a vir aqui, uma entidade americana, que a doutora Amanda fez o curso de mestrado, ele se propõe a vir aqui gratuitamente participar do seminário para explicar como é que funciona o centro de referência. E o Estado paranaense, tomando a decisão, tendo recursos, ele vai decidir, com o apoio dos parlamentares federais, inclusive, vai decidir a forma de licitação que ele vai fazer para trazer pessoas gabaritadas, internacionais, para que se proponha a prestar serviços para a qualificação dos profissionais
não só na questão do diagnóstico, mas tratamento autista, em parceria com profissionais brasileiros, que tem os mais qualificados também, que são apaixonados por essa causa, estavam no seminário e se propõem a ajudar de todas as formas para que esse centro de referência aconteça e seja um exemplo, talvez, para todo o Brasil, para a América Latina. Baseado na questão do diagnóstico precoce, no treinamento, na inclusão, que são os 3 eixos básicos da questão do autismo. A segunda questão é que nós já decidimos no seminário anterior criar um conselho de defesa dos direitos das pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, pela gravidade e especificidade da questão. Há um debate, porque alguns acham que não deve criar um conselho específico, deve participar do conselho mais geral da pessoa com deficiência, deputado Márcio, mas muitos de nós achamos que deve existir um conselho específico. Vou passar a palavra ao senhor para concluir meu discurso depois. Pois não. De maneira breve, deputado Péricles, eu quero primeiro cumprimentá-lo por abordar esse tema mais uma vez na plenária, manifestar meu pleno apoio a quaisquer lutas que Vossa Excelência julgue que o nosso apoio seja importante envolvendo essa questão do autismo. Aliás, a doutora Amanda Bueno, que Vossa Excelência faz referência, nos dá prestígio aqui da presença dela na galeria de honra aqui da Assembleia e que nos deu a alegria também de estar em Cascavel gratuitamente fazendo lá parte de uma grande conferência que realizamos lá com mais de 600 pessoas de 19 municípios da região oeste do Paraná, porque passei a compreender, deputado Pérez, que o problema é mais grave e que a dimensão é muito maior do que se tem em mente muitas pessoas, inclusive eu, antes de tomar conhecimento do tamanho do problema. Então, é importantíssima essa união, essa integração de forças para que se possa construir no Paraná, de maneira breve, não só o centro de referência, que é uma tacada muito importante, fundamental, mas também, como nós questionamos ao secretário de Saúde, se existe no Paraná um centro especializado de diagnóstico e tratamento do problema do autismo, e recebemos a resposta de que, olha, há muitos, né? Todas as UBS, todas as USFs podem acompanhar. Ora, é um absurdo a gente ter uma resposta desse nível. Quem é envolvido com a questão do autismo sabe que o autismo não se pode ter um diagnóstico e um tratamento, um acompanhamento dentro das USFs, das UBS. Então estamos nessa luta também, o que Vossa Excelência julgar que eu posso ajudar, é um prazer para mim poder contribuir, porque é uma causa nobre e que de fato traz aflição e angústia a todas as pessoas que estão envolvidas em torno dessa problemática. Parabéns e conte com a gente, deputado. Deputado Márcio, nós temos certeza que o senhor já está na vanguarda dessa questão em Cascavel. O pessoal me contou que essa exposição de fotografias vai passar por várias cidades, uma das quais é Cascavel, sem dúvida nenhuma, Ponta Grossa também. O senhor vai estar junto com os outros deputados, acolhendo e auxiliando na exposição, no seminário, a outra face do autismo. E eu queria aproveitar e destacar mais uma vez, então, a presença das nossas companheiras, a Amanda Bueno, psicóloga. Levanta para nós, Amanda, por favor. Tem uma clínica aqui. E a nossa artista plástica, fotógrafa, Pamela Ons, que nos dá a honra também de participar hoje da sessão aqui na Galeria de Honra. Muito obrigado e continuamos juntos. E, para completar, senhor presidente dos deputados, nós apresentamos, então, um projeto de lei alterando a lei de nossa autoria, atualizando a lei, é simplesmente uma atualização para melhor. Quem me deu o norte para essa intervenção na legislação foi a psicóloga Amanda e os profissionais que eu elenquei aqui, que participaram do seminário. Eu tenho certeza que todas as emendas serão acolhidas pelos demais deputados, serão aprovadas e sancionadas pelo governador. E uma das questões fundamentais nessa emenda à lei é a questão do censo, de que nós possamos realizar um censo no Paraná, também dando exemplo para o Brasil, das pessoas com transtorno de espectro autista. Então, diz aqui no inciso 2, que nós estamos apresentando para o artigo 2º, utilizar profissionais, estudantes e docentes das instituições de ensino superior de forma a auxiliar ao Estado na formação de profissionais aptos a diagnosticar e tratar o TEA precocemente por meio de cursos, palestras e programas de incentivo profissional de diferentes níveis. Inciso 2, implementar um cadastro de pessoas autistas e de seus núcleos familiares. Isso é de extrema importância, visando o mapeamento de seus perfis socioeconômicos, étnicos, culturais, para o direcionamento de políticas públicas de saúde, de educação e de ocupação, e para a produção de pesquisas que auxiliem as famílias por meio de agentes comunitários de saúde e assistência social. Ou seja, abrindo um novo espaço também para os agentes de saúde, que são os agentes de saúde que estão lá no dia a dia da população mais humilde das periferias do Paraná.
e que tem as maiores dificuldades são os... Para concluir, deputado Pérez. Estou concluindo. Então, é nesse sentido que nós pedimos o apoio de todos. Eu vou passar a lista pedindo que os deputados assinem para que nós saímos daqui, então, com a Frente Parlamentar de Apoio às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, ampla, que possa incluir deputados federais e vereadores também do Paraná, e a proposta de uma audiência pública que todos nós possamos participar, pedindo a liderança do deputado Romanelli, com o governador, com os 3 secretários de Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia, para que nós possamos avançar nessa causa tão nobre e tão importante para o bem-estar da população do nosso Estado. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.